prazer, gente, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu quero falar sobre um tema que vocês não estão acostumados nessa manhã. Eu quero falar sobre o reino. Sobre o reino. Espero não chover no molhado, mas contribuir com o que vocês estão construindo. Amém? Eu tenho quanto tempo? Só para a gente ajustar. Geralmente 30 minutos, mas se fluir, fica à vontade. Então tá bom, vamos lá. Eu quero ler com vocês um texto que eu amo muito, que é Lucas 19, versículo 11. Quem conhece esse texto? Parábola das minas. Em Minas não é a forma como os paulistas chamam as moças, né? A parábola das minas, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, acredito que vocês já acharam que tudo é digital. Essa aqui é uma casa digital, então tudo é digital, né? Apesar que tem gente com papel, com a Bíblia ali em papel. Uma salva de palmas para ela, olha só. É uma raridade, viu? Vamos ler. Diz assim o texto. Lucas 19, versículo 11. Diz assim o texto. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Você vai repetir isso comigo. Negociai até que eu volte. Mais uma vez, negociai até que eu volte. Que maravilha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro. Repita, dinheiro. A Bíblia falando de dinheiro, né? Tem gente que fica torta com isso. Aqui não, em outros lugares ficam. Para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o último dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E disseram-lhes eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Nós pedimos uma única coisa, que a tua voz se manifeste nesse lugar. Sem ruído, sem distorções, límpida, clara. Senhor, que ela corra velozmente e cumpra tudo aquilo que te apraz. Faça a tua vontade nessa manhã, abra os nossos olhos, quebre as crenças limitantes, as dificuldades, os grilhões, as correntes, os ferrolhos de bronze. Faça-nos romper para o futuro que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Esse é um texto que eu gosto muito e essa é a temática da minha vida.
Eu costumo dizer que eu não consigo falar de outra coisa a não ser do reino. Se a gente bater um papo, se falarmos sobre futebol, eu sou flamenguista, graças a Deus. Deus é fiel comigo. Deus foi fiel comigo. Se a gente falar de futebol, a gente vai começar conversando e vai chegar no reino de Deus. Se a gente falar de qualquer outra coisa, a gente vai entortando a conversa até chegar no reino de Deus, porque eu não sei falar de outra coisa. Eu não tenho outro assunto a não ser o reino. O reino me consome. O reino me consome. E eu quero que ele consoma você também, amém? Esse texto é muito forte para mim. É muito forte para mim. Esse texto mudou a minha vida no passado e creio que vai mudar a sua também no presente. Esse texto relata um movimento. Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Ele acabara de conhecer ali Zaqueu, né, que estava em cima da árvore em Jericó. E ele está indo para Jerusalém. Toda a horda de discípulos está especulando que agora se manifestará o reino de Deus. O texto diz isso, né? O texto diz isso. Então eles entendiam que Jesus estava indo a Jerusalém e o reino de Deus se manifestaria de uma forma abracadabra. O reino de Deus ia fazer assim, pá! Talvez Jesus fosse um revolucionário, Jesus fosse tomar o poder para si da mão de Roma, uma revolução acontecesse em Jerusalém, mas eles esperavam que Jesus fizesse algo e não eles, que algo acontecesse à revelia deles. Vocês entendem o que eu estou falando? E Jesus, inteligentemente, como só Jesus pode ser, traz uma parábola para explicar como o reino de Deus será implantado. Como o reino de Deus será implantado. E Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. A gente fala muito hoje de storyteller, né? A gente não fala? Vocês que são do método IP, vocês sabem bem disso aí, né? Não sabe? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria o maior storyteller já visto, sem dúvida alguma. Porque ele é fantástico. Ele pega coisas comuns para explicar o incomum. Ele pega coisas usuais para explicar o extraordinário. E quando Jesus usa essa parábola, ele faz algo maravilhoso. Ele usa o senso comum. O que as pessoas acabaram de ver acontecer ali na Judéia, na Galileia e em Jerusalém, para explicar como o reino de Deus seria implantado. Então ele pega o natural para explicar o sobrenatural. Ele pega a coisa que não tem valor para explicar algo de muito valor. O que ele está falando aqui? Quando ele fala que certo homem nobre foi para uma outra terra ser coroado rei para então voltar, ele está falando algo que o povo conhecia. Não sei se vocês sabem da história do que aconteceu. E eu vou explicar rapidinho a história. O rei de Israel era o grande Herodes, ou Herodes o Grande. E Herodes o Grande morrera pouco tempo atrás. Onde eu sei disso, a Bíblia me fala, né? Que Herodes o Grande morre quando Jesus era pequeno ainda, estava no Egito. E a Bíblia diz que os anjos avisam, Herodes morreu, vocês podem voltar. Vocês podem voltar para a terra dos judeus. Quando Herodes o Grande morre, 3 dos seus filhos partilham as terras dos judeus, digamos assim, do povo judeu. Um deles é Herodes Arquelau. Herodes Arquelau ficou responsável pela Judéia. Isso é história, gente. Isso eu não estou... Se você não acreditar em mim, depois você pesquisa Herodes Arquelau e você vai ver o que eu estou falando. Herodes Arquelau foi o governante da Judéia. E quando Herodes o Grande morre, ele vai até Roma defender o seu direito como filho de tomar posse da terra que ele governaria. Isso é história, está nos livros de história. Ele vai a Roma, vai ao imperador romano e fala, eu sou o legítimo filho, eu tenho o direito de governar. Então ele vai, defende o seu poder e a sua legitimidade como governante e volta como rei sobre parte da Judéia. O povo acabara de ver aquilo acontecer.
E Jesus usa aquilo para fazer com que eles entendessem o que estava acontecendo. Então ele começa falando do reino de Deus e explicando como ele aconteceria, que não é abracadabra, que é uma construção. Essa é a realidade que Jesus veio trazer desde quando ele pisou na terra. É ou não é? Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Não foi isso, não. Será que não foi assim, levanta a mão quem quiser ser salvo e vem aqui à frente? Não foi isso? Não foi não, né? Foi arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma realidade presente com consequências futuras. O reino de Deus é algo vívido, claríssimo, e que está presente em implantação. E Jesus estava mostrando aos discípulos que era dever deles implantar o reino. A implantação do reino estava nas mãos dos seus súditos, dos seus servos, daqueles que estavam com ele. E muitas vezes nós temos a visão que a maioria tinha, que o reino de Deus é um abracadabra, né? A maioria dos cristãos tem essa visão. Nós gastamos a nossa energia pedindo para que Jesus venha. Só que o nosso Jesus venha Jesus vamos, né? Nós queremos abandonar a terra. Nós falamos Maranatá, ora vem Senhor Jesus, no sentido de, ora vamos Senhor, vem, nos tire daqui, nos leve para outro lugar que seja muito melhor. E eu não consigo entender isso ao ler a Bíblia, eu não consigo ver esse sentido escapista ao ler a Bíblia, ou um sentido de que algo vai acontecer a despeito de mim, algo vai acontecer a despeito de você, algo vai acontecer sem que os homens e as mulheres de Deus se levantem e façam tal coisa acontecer. Eu vim aqui dizer que o reino de Deus está em plantação e você tem parte nisso. E você tem parte nisso. Eu tenho uma visão muito peculiar a respeito do futuro. Eu creio que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Você crê nisso? Você crê? Tem gente que não crê. Tem gente que crê que o mundo está indo de mal a pior, que o inferno está se levantando, que o diabo está furioso e etc. Eu creio que o futuro será melhor do que o presente e nós temos parte nisso. Essa é a minha definição de esperança. Vamos repetir isso? Esperança é: o futuro será melhor do que o presente. E eu tenho parte nisso. O futuro será melhor do que o presente. E eu tenho parte nisso. Isso é esperança. Nós temos um gap grandioso de liderança hoje no mundo. Sabe por quê? Líderes precisam ofertar esperança. Líderes que não ofertam esperança não são líderes. Estão levando pessoas para o buraco. Estão levando pessoas para o buraco. Nós temos um gap de liderança porque nós temos um gap de esperança. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um grande líder. Me siga. Mas tudo vai de mal a pior. Eu acredito que vai dar tudo errado. Tudo que eu estou fazendo é uma porcaria. É péssimo. Mas eu sou um grande líder. Me siga. Quem quer me seguir aí? Não, ninguém quer. Mas por quê? Eu sou um grande líder. Se você não ofertar esperança, não tem como você liderar pessoas. Não tem como você liderar pessoas. Nós precisamos de pessoas que entreguem esperança aos corações. O mundo já está cheio demais de pessimistas. E eu creio que as pessoas do reino são essas pessoas. As pessoas que vão ofertar esperança, que vão trazer saídas para as dificuldades que existem no mundo. Porque nós não operamos no sistema do mundo, mas nós operamos no sistema celestial. Você foi chamado para trazer soluções celestiais para dilemas terrenos. Isso é uma boa palavra. Você foi chamado para trazer soluções celestiais para dilemas terrenos.
Você é alguém do reino. Você é alguém do reino. O reino de Deus é um reino em implantação. Mas isso não começou hoje. Isso começou há muito tempo atrás. Isso começou há muito tempo atrás. Há 2000 anos atrás, numa empoeirada Judeia, surge um homem de veste simples, andando numa empoeirada Judeia, num lugar que seria o palco menos provável para a manifestação de alguém tão grande. Ele surge naquele lugar dizendo a frase que o nosso amigo disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E arrependimento não é culpa, arrependimento não é choro, arrependimento não é dor, arrependimento não é outra coisa senão mudança de mentalidade. Vocês já conhecem, vem da palavra metanoia, que significa meta além de, para além de, e nous mente, expansão da mente, expansão do entendimento, expansão do raciocínio. Então, quando Jesus chega à terra, ele fala: olha, mudem a sua mentalidade, porque o reino de Deus chegou até vocês e nada será como antes. Você não pode receber o reino com a mente pequena, privada, que você tinha anteriormente. Você vai precisar de uma mudança de mente para poder entrar no reino de Deus, ser parte do reino de Deus. Metanoia, nós vamos precisar mudar a mentalidade. Nós precisamos voltar ainda um pouquinho mais, voltar um pouco mais. A Bíblia diz que no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Céus e terra são duas dimensões, ok? Céus e terra são duas dimensões. A Bíblia diz em Salmos que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus se move na dimensão celestial ou espiritual. E a dimensão física Ele a entregou aos homens. Isso significa que tudo que vai acontecer no mundo vai precisar de uma mente para começar, de mãos e pés para finalizar. Tudo que vai acontecer na existência vai precisar de uma mente para começar. Isso é importante porque mentes são portas. Mentes são portas. Tudo que chega ao mundo precisa de uma mente para que essa ideia seja enxertada. A propósito, eu estou lançando um livro daqui a alguns meses pela Citadel chamado Inovação Transcendente, que fala exatamente das ideias, de onde elas vêm, qual a importância de uma ideia e como ela pode transformar o mundo. Uma ideia pode transformar o mundo. Aquela ideia que você teve e que você sufocou e um dia você está assistindo a televisão, assistindo televisão não, né? Ninguém assiste mais televisão, né? Isso é coisa de velho. Você está no YouTube e você vê alguém falar: no Japão, fulaninho fez tal coisa, e você fala: meu Deus, eu pensei nisso. Aquela ideia visitou você e você sufocou, e o transcendente visitou outro lugar. Ideias vêm de algum lugar. As ideias vêm de cima, porque existem soluções celestiais para dilemas terrenos. É o que nós falamos, soluções celestiais para dilemas terrenos. Então, no início de tudo, Deus criou céus e terra. Céus, dimensão onde Deus age; terra, dimensão onde os homens agem. E a Bíblia fala que, no início, Deus criou um jardim, o jardim do Éden. E Deus colocou o homem no centro do jardim e deu a ele duas missões. Quem lembra? Proteger e cultivar. Ou proteger e trabalhar. Todos nós temos, como homens e mulheres do reino, um território pelo qual devemos trabalhar e ao qual devemos proteger. E é muito interessante o que está escrito lá em Gênesis, porque a palavra para trabalhar é a palavra hebraica abad. A palavra hebraica abad significa manifestar-se. Manifestar-se. Trazer para fora o que está dentro. Desenvolver-se. Olha que lindo. Quando Deus cria o mundo físico, Deus põe o homem no centro de um território e diz a ele o seguinte:
proteja esse lugar e ponha para fora o que eu coloquei dentro de você para que este lugar seja transformado. O que eu quero dizer? Existe uma programação para o território para onde Deus enviou você. E essa programação está dentro de você. O que vai acontecer fora é o que está dentro. Primeiro dentro, depois fora. O que está dentro de você é a programação que Deus tem para o jardim. Portanto, Deus enviou você para lugares estratégicos. Porque eu nasci onde nasci. No bairro onde estou. No Brasil. Ai, meu Deus, que lugar difícil de nascer é o Brasil. Né? Ai, faz o L, faz não sei o quê. Faz... Que lugar difícil de nascer. Ele te enviou para cá. Algum motivo ele tem para isso. Existe uma programação aí dentro que vai modificar toda a estrutura para o lugar onde você está. No lugar onde você está. Então, você é a resposta de Deus para muita coisa. Você tem um território para governar. Mas quem eu sou? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Aqui tem gente com uma mentalidade muito melhor do que a maioria dos lugares onde a gente passa falando. Mas as pessoas têm dificuldade em dizer, poxa, quem sou eu para fazer algo? Quem sou eu para ter uma empresa? Quem sou eu? Você é a aposta de Deus para esse tempo. Deus colocou você no lugar onde você está porque Ele apostou em você. Você não é fruto do acaso, senão é fruto dos melhores sonhos do próprio Deus. E Ele tem algo especial para fazer por meio de você. Você crê nisso? Amém. Mas você não pode esquecer que você tem um território. Você é o governante supremo de um território. Governante supremo de um território. Lembra dos tempos medievais? Lembra dos tempos medievais? Você tinha o rei. O rei era o governante supremo sobre um território. Essa é a definição de um rei. Aqui, o ruler sobre um território. O cara que manda numa gleba de terra. Ele manda ali. Só que dentro do reino, né, e a gente vai falar de reino no inglês, você vai lembrar kingdom, né? Kingdom. Kingdom é um acrônimo, The Dominion of a King. O domínio de um rei, isso é um acrônimo. Kingdom é o domínio de um rei. Dentro do reino você tinha outras estruturas de poder. Você tinha o dukedom, que era um ducado, onde o duque é o governante supremo sobre aquela terra que lhe foi dada dentro do reino. Dentro do ducado você tinha os condados. O condado era o earldom. Você tinha um earldom, onde o conde era o governante supremo dentro de um ducado, dentro de um reino. Dentro do condado você tinha os baronatos, barondom, onde o barão era o governante supremo, dentro do condado, dentro do ducado, dentro do reino. E dentro dos baronatos você tinha os senhores feudais, um senhor de terra, que ele tinha uma porção de terra onde ele era o governante supremo, dentro do baronato, dentro do condado, me ajuda aí, dentro do ducado, dentro do reino. Existe um lugar para você, é isso que eu quero dizer. Eu não sei qual é o tamanho do que Deus entregou para você, mas que Deus entregou algo para você, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Você recebeu algo das mãos de Deus, onde Ele diz para você, vai lá e arrebenta. Manifesta tudo que eu coloquei dentro de você, para que seja manifesto nesse tempo. Manifesta, traz para fora. Deus não tem problema com grandeza. Deus não tem problema com grandeza. Eu vejo muitos lugares onde as pessoas, se eu elogiar alguém, falam, poxa, muito bonito o que você fez aqui. A glória é de Deus. A glória sempre é de Deus, amigo. Você não pode roubar algo que você não pode carregar. Você não pode roubar o que você não pode carregar. A glória sempre é de Deus. Tenta levantar eu gosto de ir para a academia. Tenta levantar um pezinho de 100 quilos. Fala assim, rouba o peso de 100 quilos. Leva para você, de noite. Quero ver quem leva aqui. Eu não levo. Eu nem de perto. Não tiro do chão. Então tem gente falando assim, meu Deus, tem que tomar cuidado para não roubar a glória de Deus.
Deus está falando, ô filhote, você não pode roubar o que você não pode carregar. Só tem uma forma de você abafar a glória de Deus. É você não manifestar o que Ele colocou dentro de você. Isso é roubar a glória de Deus. Um grande pai tem grandes filhos. Deus não está preocupado com que as pessoas vejam a sua grandeza, com que as pessoas aplaudam o que você faz. De onde eu tiro isso? A minha Bíblia diz em Mateus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus quer que você seja visto. Deus não quer te esconder. Deus não quer abafar você. E você não é um brinquedinho de ocasião dele. Você é o filho preferido dele. Nenhuma obra minha é maior do que as obras dos meus filhos. Eu estou pronto para aplaudir qualquer coisa que um filho meu faça. Inclusive as macaquices. Inclusive as coisas que ninguém entende e eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Deus está pronto para aplaudir você. Está pronto. Pô, você não fica doido com um negócio desse? Eu fico louco com um negócio desse. Os céus estão aplaudindo você. Então para de abafar o que Ele colocou em você. Manifeste, põe para fora, abade. Desenvolva-se. Deixe isso sair. Deixe isso sair. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, se não tiver qualidade, para nada mais serve a não ser para ser pisado. Se ele se tornar insípido, não tiver sabor, ele deve ser pisado. Ele era usado para ser colocado na época da neve, para que a neve seja dissipada e os homens pisassem o sal. Não se esconde o candeeiro debaixo do velador, senão sobre o velador. Existem dois aspectos nessa palavra, quando Jesus fala, que são muito importantes e que você não pode esquecer. Deus quer que nós tenhamos a qualidade do sal e a exposição do candeeiro. Muitas vezes temos muita qualidade e pouca exposição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando grego? Se não estiver entendendo, gente, me põe para correr e eu corro rapidinho. Deus quer que você tenha a qualidade do sal e a exposição do candeeiro. Tem gente com muita qualidade e medo de ser exposto. Escondido. Guardando tudo para si. E tem gente sendo exposto sem qualidade. Deus quer que você tenha a qualidade do sal e a exposição do candeeiro. Esses são os filhos que Deus quer levantar nesse tempo. Esses são os filhos que Deus quer levantar nesse tempo. Nós lemos um texto muito contundente de um homem nobre que foi para uma outra terra se tornar rei para então voltar. E antes de sair ele fala, negociai até que eu volte, dando uma mina a cada um de seus trabalhadores ou servos. A palavra negociai no grego significa negociai. Olha que coisa profunda. A palavra é pragmateomai, que significa to trade, fazer negócio. Mas nós olhamos para o texto e nós queremos sempre espiritualizar. Não, aqui ele está falando que não sei o quê. Não, Jesus usou coisas reais da época. Jesus falou do que acontecera no mundo político da região da Judéia. Jesus fala de negócio. Jesus fala de dinheiro. Jesus fala de transações comerciais. Transações comerciais. Olha que interessante. Eu quero que você guarde isso. No hebraico existe uma palavrinha chamada hanut. Hanut é a palavra mercado, ou fazer negócio, ou transacionar. A palavra mercado é hanut. Se escreve com CH, chanut. E essa palavra tem na sua raiz a palavra ren, shem, escreve shem, que é favor ou graça de Deus. Olha que bacana isso.
Quando nós transacionamos, nós fazemos o favor ou graça de Deus se mover de um lugar para o outro. Isso é muito forte. Deixa eu explicar. Eu tenho dinheiro, ele tem um produto ou serviço. Ele me presta um serviço, eu reconheço a qualidade do que ele fez e eu o recompenso. E favor ou graça de Deus, na modalidade de dinheiro ou moeda, flui da minha vida para a vida dele. Aí ele tem dinheiro, pegou 100 aqui, ó. 100, ela tem um serviço que ele não tem, ele não sabe fazer, um produto que ele não tem. Você presta um serviço para ele te reconhece e te recompensa. Guarda essas duas palavras, reconhecimento e recompensa. Quando há reconhecimento, há recompensa. Ele te reconhece e te recompensa. Flui favor ou graça de Deus na forma de dinheiro para você. Ele tem um serviço que você não tem. Ele sabe fazer um negócio que você não sabe. Você precisa de uma festa de alguém para sapatear e ele sapateia para caramba. Aí. Dançarino de primeira. Aí ele te contrata. Ela te contrata. Ela reconhece o seu serviço, que você prestou o seu melhor serviço, com maestria, com zelo. Ela reconhece e te recompensa. E favor e graça de Deus flui dela para você. E isso acontece numa cadeia sem fim. É um exponencial. Perceba que 100 que flui de mim para ele, depois para ela, vai, na nossa visão, é infinito. Na nossa visão humana, a gente pensa, foi 100, dele para ela contratou um de 30, a gente vai diminuir. Mas, na verdade, é 100 mais 30, mais 50, é infinito. O valor vai se multiplicando. Eu tenho uma visão muito clara a respeito de dinheiro, muito clara. Dinheiro é muito espiritual. Dinheiro é muito espiritual. Dinheiro é espiritual. Dinheiro é como a fé. É como a fé. Dinheiro é um conector. E ele é apenas um certificado de performance. De que você serviu alguém em algum momento com maestria e esse alguém te reconheceu e te recompensou. Dinheiro é só isso. Dinheiro é só isso. Estão entendendo? Quanto tempo eu tenho? Eu estou meio perdido com o tempo. Fica à vontade? Então tá. Então, dinheiro é apenas um certificado de performance. E eu vim aqui hoje, acima de tudo, para liberar algo sobre a vida de vocês. Eu carrego algo na minha vida, uma palavra que eu recebi de Deus há bastante tempo, que é o poder de adquirir riquezas, que está no Velho Testamento, unido ao poder de testemunhar, que está no Novo Testamento. No final, nós vamos orar por isso aqui. Porque Deus está levantando os confiáveis nesse tempo. Pessoas que vão adquirir riquezas e testemunhar. De forma casada. Isso de forma inseparável. Pessoas que Deus vai dar exposição. Deus vai dar a você fama, Deus vai dar a você dinheiro, Deus vai dar a você tudo que você tem orado. Para que o mundo dê ouvidos a você. Para que a sua mensagem seja ouvida. E adivinha qual é a sua mensagem? Adivinha qual é a sua mensagem? Gente que aponta para o céu. Gente que aponta para o céu. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Nós vamos negociar até que ele volte. O que significa negociar até que eu volte? Negociar de forma tão contundente, de forma tão forte, que vai provocar a vinda dele. Vai provocar a vinda dele. Eu acredito no que eu estou falando piamente. Os maiores transformadores do mundo são os empreendedores. Não são influenciadores, tiktokers, não. Quem arrasta multidões são empreendedores. Negociação versus o quê? Aceleração. A Bíblia fala
algo tremendo. A Bíblia fala algo tremendo. Em Atos está escrito que os céus o detêm até a restauração de todas as coisas. Por que Jesus não está aqui? Porque todas as coisas não foram restauradas. Quem vai restaurar? Salmos está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isso é Davi falando, vendo Deus falando com Jesus, assentado à sua destra. E ele diz: assenta-te à minha direita. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele está assentado à destra de Deus Pai e nós assentados com ele nas regiões celestiais? O que eu estou dizendo? Você fez uma pergunta muito boa. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem são os pés de Jesus? Quem é o corpo de Cristo? Ele é o cabeça de um corpo. Quem vai meter o pé na cabeça do cão? Quem? Quem, gente? Nós. Só que a gente espiritualiza coisas que não são tão espirituais. A gente acha que meter o pé na cabeça do cão é expulsar demônio. Existe. Acho que todo mundo aqui entende o que eu estou falando. Existe. Já fiz isso. Mas não é isso que ele está falando. São os inimigos da humanidade. Quem é que vai colocar o pé na cabeça do câncer? Quem é que vai descobrir a cura do câncer? Talvez é alguém sentado aqui. Quem vai descobrir ou criar um método que vai barrar a corrupção? Quais são os inimigos da humanidade que precisam ser ainda colocados por estrado dos seus pés? A fome, a insegurança, né? A insegurança no que de sentido da violência. Deus tem soluções para cada uma dessas questões. E elas estão dentro de nós. Elas estão dentro de nós. Então, você falou sobre a aceleração do reino. A aceleração do reino é essa. Os céus o detêm até a restauração de todas as coisas. Aí Pedro vem falando: esperando e apressando a vinda de Jesus. E se você vai para o grego, esperar não é esperar de espera plena, senão esperançar. Seria a melhor tradução. Seria uma espera ativa. Uma espera ativa. Aí ele fala: esperançando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Opa, existe um fator de aceleração. Eu posso apressar a vinda. Então nós vamos negociar até que ele venha. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Negociar de uma forma tão contundente, ou fazer um negócio redentivo, um negócio santo, correto, justo. Nós podemos fazer negócios bons, justos. Ganha. Lembra do transacionar? Você ficou satisfeito, ela ficou satisfeita, preço acertado, flui favor. Fazemos um negócio e fazemos o próximo negócio e o próximo negócio. Por isso que eu amo esse tempo. Esse tempo é um tempo muito disruptivo. É startup pipocando o tempo inteiro, gente pensando em coisas novas, em soluções novas, gente desafiando o status quo o tempo inteiro. Estou criando aqui na garagem da minha casa uma solução para fazer exame de sangue em casa. Maravilhoso. Eu vi isso lá no Vale do Silício. Gente trabalhando para você ter uma maquininha em casa, você amanhã não precisa ir no SEIB. Você vai em casa, põe o dedinho ali, pum, isso já comunica via internet e faz teu exame de sangue. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer com negociar até que eu volte? Vamos fazer um negócio. Fizemos? Foi bom? Ótimo. Vamos para o próximo. Vamos desafiar as regras. Nós fomos chamados para fazer obras maiores do que Jesus fez. Nós fomos chamados para desafiar o impossível.
Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte que se levante e se mova ao mar. Gente, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. Será que Jesus está dizendo assim, para um monte flutuar e sair levantando? Eu não entendo isso. Eu entendo que Jesus está mostrando que os absolutos são relativizados diante da presença da fé. Caramba, isso é muito forte, gente. Pelo amor de Deus, você não arrepiou aí, não? Eu arrepio sozinho aqui. Os absolutos são relativizados diante da presença da fé. O que é isso? O que é um monte? É algo que sempre teve. Minha mãe morava aqui, tinha esse monte aí. Meu avô morava aqui, tinha esse monte aí. Meu tataravô morava aqui, tinha esse monte aí. Mas a partir da minha geração, eu vou dizer que esse monte não estará mais aqui. Aquilo que era absoluto não será mais absoluto. No meu bairro sempre foi violento. Meu pai falava que era violento, meu avô falava que era violento. Mas na minha geração, isso vai mudar. Isso acabou. Isso vai mudar agora. Eu sou a chave de mudança disso. Eu sou a chave de mudança. Vocês estão entendendo? Nós somos... Eu acabei indo para o outro lado. A palavra está aqui do lado. Nós somos a chave de mudança do que Deus quer fazer. A palavra fala ali, o texto fala dos servos bons, certo? Servo bom e fiel. O servo 10x. Quem é servo 10x aqui? Eu libero essa bênção sobre a sua vida. Você é um servo 10x. Está sobre você a graça, a unção e a excelência que estava sobre Daniel, que o fez 10 vezes mais excelente e mais sábio do que todos os magos da Babilônia. 10x. Eu vou dobrar a aposta. Vou multiplicar. Está sobre você a bênção de Isaac, que na terra de Gerar, num ano de sequidão, cavou poços e prosperou 100 vezes mais. 100x, essa é a bênção que está sobre você. 100x. 100x. Nós somos essas pessoas. Nós fomos chamados para cavar poços no deserto. Nós vamos achar água onde não tem água. Onde está todo mundo falando impossível prosperar. Esse é tempo de sequidão, nós estamos falando, eu nunca prosperei tanto na minha vida. Nunca. Mas o que é isso? Está tudo indo de mal a pior. E eu nunca prosperei tanto na minha vida. O que você espera do futuro? Nós já falamos sobre isso, esperança. O que você espera do futuro? Isso é muito importante. Escuta, cuidado com a forma como você vê o futuro. Porque o seu futuro molda o seu presente. Eu explico. Se você souber que amanhã tudo acabou, se você tem certeza, amanhã tudo acabou. Qual é a sua força para ser um agente de transformação hoje? Se alguém falar assim, amanhã vai cair uma bomba no Brasil e vai acabar o Brasil, qual é a sua motivação para fazer algo hoje? Zero. Zero. Seu cérebro é inteligente. Ele fala, opa, já vai acabar, eu vou economizar energia, porque não adianta eu fazer nada, porque eu já sei que o amanhã será terrível. Aí vem um adendo. Esse amanhã terrível, se você sonha, pensa, imagina um amanhã terrível, esse amanhã é um amanhã sem Deus. Você tirou Deus da equação. Um futuro terrível é um futuro sem Deus. E eu quero te falar que esse futuro não existe. Esse futuro simplesmente não existe. Deus está no seu futuro, esperando por você. Deus é o Deus do futuro, né? Eu costumo dizer que o tempo de Deus é o futuro. O nosso tempo é o presente. Deus está no futuro. Em Isaías ele fala, eu sou aquele que vai no fim para depois fazer o começo. Eu faço o fim para depois fazer o começo.
É muito louco isso, né? Ele faz o fim para depois fazer o começo. Então, aquelas palavras que você tem ouvido de Deus, aquelas profecias, aquela mensagenzinha que é sussurrada, é um sinal de que aquilo pelo que você anseia, deseja, trabalha, sonha, clama, já aconteceu. Porque ele foi no fim, fez o que você precisa e depois vem no início dizer para você, está feito. Você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher, a sua empresa vai acontecer. Por que ele vem falando isso? Porque Deus não está preso ao Cronos, ele vê o Cronos de cima. Então, quando ele fala para você, ele está falando, já aconteceu, não vai acontecer. Já aconteceu. Então, escuta, não existe um futuro catastrófico, porque esse seria um futuro sem Deus, e ele simplesmente não existe. Então, lembra de uma coisa, sem esperança no futuro, não há força no presente. Lembra disso, sem esperança no futuro, não há força no presente. O seu futuro molda o seu presente. O seu futuro molda o seu presente. Não é o seu presente que molda o seu futuro. É o que você espera do futuro, que diz o que você faz com o seu presente, e isso acaba criando o seu futuro. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam. Então, tá bom. Estou entendendo que ninguém vai sair daqui, ó céus, ó vida. O que será do amanhã? Responda quem puder. Não vai sair ninguém. O que será do amanhã o quê, amigo? Esse amanhã vai ser maravilhoso. O amanhã já foi preparado por Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor. Os meus erros de hoje não são contabilizados no amanhã. Porque Ele está preparando o melhor para nós. E eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. Deus está no seu futuro. Vocês são servos 10x, servos bons e fiéis, aqueles que estão negociando. Os servos receberam uma mina. Uma mina era a representação de 100 dias de trabalho de um trabalhador em prata. Em prata. Então, uma mina era o trabalho de 100 dias. O trabalho de 100 dias. Eu acredito que há uma aceleração em curso aqui. Você às vezes levava muito tempo, você levava 100 dias para conseguir uma mina, uma mísera mina. E Deus vai fazer com que essas minas caibam em um mês, essa mina caiba em um dia, essa mina caiba em horas, minutos, segundos, milésimos de segundo. Eu acredito que está chegando um tempo de menor esforço e maior colheita. Eu acredito que são aqueles servos bons que têm o favor de Deus, que Deus está procurando, eu disse agora há pouco, Deus está procurando os confiáveis, onde Ele vai depositar o que Ele tem para fazer. Tudo que vai acontecer no mundo vai precisar de dinheiro para acontecer. As transformações que Deus quer fazer, isso é espiritual. Deus quer fazer algo maravilhoso, grandioso. E o dinheiro para isso acontecer? Está onde? Faz assim, ó. Está no seu bolso. Está com você. É o tempo dos confiáveis. Aceleração. Você vê que tem servo bom e fiel, e tem um servo sem vergonha. Sem vergonha, né? Para mim, o sem vergonha é o religioso. Por que eu falo que é o religioso? É o cara que quando Deus pede a prestação de conta das minas ali, quando o Senhor pede a prestação de conta, ele fala assim, eu te estudei. O Senhor é um servo severo, o Senhor é um Senhor severo, o Senhor cega onde não plantou, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa, para mim a verdadeira teologia é a obediência. A verdadeira teologia é a obediência. Tem muito estudioso de Deus que não obedece.
fazendo teorema, está esticando a régua, dizendo que Deus vai agir assim, Deus vai agir assim. Deus não pode agir assim. Quem é você para dizer como Deus age? Quem é você que está colocando Deus na caixinha e dizendo só vai até aqui? Deus age. Deus age. A despeito de você e de mim, Deus age. Então nós somos chamados para sermos servos bons, para multiplicarmos o que Ele tem. E pasme o que está escrito ali. O que Ele quer no final de tudo? Dar a você autoridade sobre cidades, governo sobre cidades. É algo muito mais contundente do que nós pensamos. Está escrito aí no texto? Tá, não está? Ele multiplicou 10 minas, toma autoridade sobre 10 cidades. Deus quer levantar pessoas sobre cidades inteiras. Nós estamos falando de governo, nós estamos falando de influenciar culturas. Quando Jesus ressurge, Jesus morre, ressuscita, ressurge para seus discípulos e fala: ide, portanto, e discipulai as nações. No grego original não está escrito fazei discípulos indivíduos, está escrito discipulai nações. Nós estamos falando que nós fomos chamados para discipular culturas inteiras. Imergir, e lá está escrito batizando-as. Batizando. O que é batizar se não tirar de uma atmosfera e colocar em outra? Nós fomos chamados para pegar culturas inteiras, cidades inteiras e dizer: agora não mais prostituição, não mais violência, não mais corrupção. Agora nós vamos trazer uma nova ordem para isso aqui. Nós vamos trazer a realidade do reino de Deus para cada esfera da sociedade. O nosso problema é que nós passamos muito tempo dizendo que tudo é do diabo. O que é que os cristãos passaram um tempão fazendo, se não dizer novela é do diabo? Novela é do diabo. Política é do diabo. A mídia é do diabo. O que mais é do diabo aí? Tanta coisa que o povo põe para o diabo. Hã? Dinheiro é do diabo. Música. E adivinha o que o diabo está falando? O diabo está lá assim: manda mais. Tá ótimo. Chegou a hora de nós tomarmos tudo isso de volta. Porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo já foi julgado. Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. A estrutura de governo do inferno já foi destituída. Nós precisamos tomar posse disso. O problema é que nós passamos muito tempo dizendo é do diabo. Quem é que vai fazer novela cristã? E não precisa, gente, ser carteirada cristã, botar um pastor namorando uma... um pastor jovem namorando uma diaconisa, aquelas coisas sem pé nem cabeça. Valores. Eu não preciso fazer coisas com cara de cristão, jeito de cristão, mulher do coque, saia. Eu preciso fazer coisas com nossos valores. Cadê um jornalismo? Um jornalismo são? Hã? Exatamente, mas boa notícia não vende, eles dizem, né? O que vende é notícia ruim. Eu conversei um tempo atrás, eu montei um jornal um tempo atrás, e eu conversava com um jornalista, eu chamei um jornalista para ser o editor-chefe. Ele falou: não, isso aí não funciona não, isso não vai dar certo não. Eu falei: por quê? Ele falou: não, só vende notícia ruim. Porque a notícia ruim que prende a atenção. O cara morreu, foi eletrocutado, esquartejado, mulher foi cortada no meio. Isso o povo fica uma ruim, outra ruim, passa para a próxima. Gente, nós precisamos mudar as coisas. Hã? É isso aí. Do que pode me dar esperança. Você foi chamado para isso, amém? Você foi chamado para isso. Lembra disso, governo sobre cidades. Eu tenho um pega para mim, e eu quero encerrar, porque senão vocês morrem de fome. Eu tenho um pega para mim. Eu ando por essa cidade aqui. Eu tenho crise com Brasília às vezes. Porque Brasília é uma cidade de praças
que são praças. Só são praças. Você caminha por cidades, eu tava em janeiro em Nova York, você caminha numa praça, a praça tem um nome, a praça tem um busto, a praça tem uma história, a praça tem um arco, que é a conquista de tal coisa, de tal lugar, de tal... Assim, tem um significado, um simbolismo, conta a história de alguém. Eu clamo por ver o busto de pessoas nessa cidade. Eu quero ver o seu busto aí, em algum lugar. Eu já falei para a Flávia, minha esposa, não sei se ela veio aqui, ela ia vir. Está lá atrás. Ela está lá atrás. Eu falei assim, eu vou ter meu busto em algum lugar, nem que seja lá em casa. Qualquer coisa eu compro meu busto e ponho lá. Ponho lá. Sabe por quê, gente? A gente precisa contar a nossa história. Porque a nossa história é a história de Deus. A nossa história é a história de Deus. Às vezes a gente quer, né, em vários lugares as pessoas falam, que eu não quero meu nome em lugar nenhum, eu quero que o nome de Jesus... Gente, lógico, meu filho. Lógico que é o nome de Jesus. Mas as pessoas precisam olhar, a pessoa tem que olhar para um busto ali, é o busto dele. Assim, quem que é esse cara? Por que ele está aqui nessa praça? O que ele fez? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero ver o busto de gente boa por aqui. Nós precisamos mudar isso. Cidades sendo tomadas e modificadas pela nossa história. Eu encerro falando sobre um carinha que teve em Gramado. Eu já falei sobre isso. Um senhor em Gramado. Você já viu que em Gramado tem... como é que é o nome daquilo? Orquídea? Orquídea não. Hortênsia. Vocês já viram que em Gramado tem muitas hortênsias? Já viram, né? Eu sou um curioso de natureza, né? Uma vez em Gramado, eu estou em Gramado, e eu fui perguntar, falei, cara, por que essas hortênsias em Gramado? Não tem lugar mais nenhum da região ali, só ali. Aí eu fui perguntar para o pessoal, e o pessoal foi e falou, não, aqui teve um alemão que morava em tal lugar. Todos os dias ele saía de casa e botava uma hortênsia na rua, ia plantando hortênsias na rua, Ele plantou tantas hortênsias que Gramado ficou conhecido como a cidade das hortênsias. Você já entendeu o que eu estou falando? Nós precisamos ser os termostatos, não os termômetros. Nós passamos muito tempo sendo termômetro, medindo a temperatura. Está bom, está ruim, está mal, estou vivo, estou morto, está bom, está ruim. Deus chamou você para dizer qual será a temperatura do ambiente, para dizer como será a sua cidade, se ela será suja, bonita, se ela será insegura ou segura. Nós precisamos de velhinhos como aquele velhinho lá de Gramado, que plantava hortênsia todos os dias. Você e eu fomos chamados para isso. Nós não somos o servo mau, nós não temos a mentalidade de escassez, não estamos com medo de perder, nós estamos focados em ganhar para o reino. Nós não estamos nesse jogo em conta própria ou por conta própria. Nós fazemos tudo que fazemos em nome dele, por causa dele, por causa do Rei Jesus. Eu acredito que somos reino, todos nós aqui. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita gente falando reino e vivendo tribo. Falando reino e vivendo tribo. Nós somos os que falam do reino e vivem o reino. Nós vamos nos associar aos demais, levantar os demais, equilibrar as coisas, ganhar dinheiro, que esse é um outro pega, isso é um papo um outro dia. Eu odeio essa palavra ganhar dinheiro. Eu gosto de gerar riqueza ou fazer dinheiro, né? Que é o que o americano fala, to make money, né? E ganhar dinheiro é horroroso, né? Ganhar dinheiro é assim, ou você ganhou porque alguém te deu e você não tem mérito, ou você ganhou e alguém perdeu,
tal do mito da soma zero é tão ruim quanto. Então, gerar riqueza, é isso que nós fomos chamados para fazer, destruindo as estruturas de pobreza. Porque o grande problema do mundo não é a desigualdade que o jornal fala. O jornal vive falando que a desigualdade é o problema, né? Tem um jeito fácil de resolver. Confisca o dinheiro de todo mundo, divide para todo mundo e todo mundo fica pobre junto. Fechou? Não seria fácil dividir o dinheiro de todo mundo por todo mundo? Fica todo mundo pobre na miséria e morreremos juntos, abraçados, year end. Mas o problema do mundo é pobreza. 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 A raiz da palavra pobreza e a palavra mal no grego é a mesma, oneros. E olha só, a palavra pobreza no nosso português vem da palavra pauper, do latim, né? Significa, é uma junção de duas palavras. Paulo significa pequeno. Paul, metade, per, de puerpério, de dar à luz ou de gerar. Então, pobreza significa gerar pouco, gerar infimamente ou nada gerar. O problema do mundo é pobreza. E nós fomos chamados para sermos produtivos. Por isso que Deus nos colocou num jardim. E jardim, na Bíblia, não é lugar de passarinho e florzinha. Jardim é pomar, lugar de produtividade. Jardim é pomar. Por isso que quando você vai em Israel, que você vai, né, no jardim do Getsêmani, você descobre que o jardim nunca foi jardim, era um lugar de produção. Era um lugar de produção. Então, aquele teu territóriozinho, aquele jardinzinho que Deus te colocou, não é para você ficar lá vendo borboleta, é para você produzir. E aqui estão os produtivos, nessa manhã. Vamos orar? É muita coisa.